Olá, o meu nome é Lucas e se você ama assuntos sobre a fé, a existência de Deus, cristianismo e filosofia, você está no lugar certo. Mas vamos lá. Vocês sabiam que é possível a gente chegar até Deus utilizando apenas o raciocínio? É isso mesmo que você ouviu. Usando apenas a lógica, um grande pensador, filósofo cristão, ele chegou na ideia de Deus sem utilizar uma cosmovisão cristã, como a Bíblia, o Espírito Santo, essas coisas que faz mais parte do contexto teológico. Claro, é um assunto um pouco complexo, mas eu vou tentar aqui expor para vocês da melhor forma para que vocês entendam esse assunto que é um pouquinho complexo. É isso mesmo que você ouviu, ateu. Pois é, um homem chamado Anselmo de Cantuária, esse cara aqui, ele ficou famoso por justamente trazer um argumento do qual comprova a existência de Deus usando simplesmente o raciocínio humano. Eu não vou me deter aqui em explicar detalhadamente a vida desse cara. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mais elaborado sobre a própria biografia dele. Mas nesse vídeo eu vou trazer o argumento que ele usa para chegar na conclusão de que Deus existe usando a razão. Uma das coisas que esse filósofo ele mais defendia durante o decorrer da sua vida é que justamente fé e razão são duas coisas que andam juntas e que se complementam. Não só ele, como Agostinho de Hipona e o próprio Tomás de Aquino, que foram filósofos cristãos também, que argumentavam sobre isso, eles falavam que Deus ele também pode ser conhecido usando apenas a razão. E a existência de Deus é um fato inegável para eles. Para a gente contextualizar um pouco o Anselmo, para quem não sabe, o Anselmo ele se transformou em um líder da igreja lá na Inglaterra, justamente quando a igreja ela estava passando um processo muito complicado com o rei da Inglaterra. E o Anselmo ele justamente vai defender a igreja contra os monarcas daquela época que estavam se levantando contra a igreja. Após a sua morte, o Anselmo ele foi canonizado como um doutor oficial da igreja pelas suas obras importantes que ele deixou para nós que somos cristãos. Então o Anselmo ele contribuiu tanto para a área filosófica quanto para a área teológica. Observe a importância do cara. Mas vamos lá, aqui é só um contexto bem breve para vocês ficarem um pouco por dentro de quem foi o Anselmo. Mas então, qual é esse argumento que ele elaborou, que mostrou que Deus existe aí utilizando apenas uma argumentação e a lógica? O Anselmo ele elaborou uma argumentação muito poderosa sobre isso. Resumidamente, uma argumentação simples é acompanhada por duas premissas e que a conclusão das duas premissas elas chegam em uma verdade incontestável. Por exemplo, todos os homens são mortais. Primeira premissa. Segunda premissa, Sócrates é um homem. Conclusão, Sócrates é um homem mortal. Então observe que isso aqui é basicamente uma argumentação. E o Anselmo, ele vai elaborar uma argumentação trazendo a ideia de provar Deus. Então vou separar por premissas e a gente vai chegar numa conclusão que leva diretamente para a existência de Deus. Primeira premissa. Deus, ele é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Observe, aqui é básico. Ora, até um ateu, por mais que ele não acredite em Deus, mas até um ateu ele concorda que se, por exemplo, houvesse um Deus, ele seria o ser que nada maior está acima dele. Ele é o ser que nada maior pode ser pensado, porque Deus é perfeito, é absoluto, é todo-poderoso, ele é a própria existência, ele é eterno. Então Deus, ele é o ser que a mente humana não consegue conceber uma ideia que seja maior do que um Deus. Até porque, se for maior, então esse algo maior é Deus. Consegue entender a primeira premissa? Então aí a gente já pode ir para a segunda premissa. O que é pensado existe pelo menos na mente. Então ele está pulando para a segunda premissa e está pensando o seguinte, ora, se algo ele é pensado dentro da mente humana, por mais que ele não exista fisicamente, mas ele existe dentro da mente. Então observe, se um homem está delirando, imaginar coisas como um unicórnio, como uma mula sem cabeça, enfim, essas coisas por mais que não estejam no físico, mas elas existem dentro da mente daquela pessoa, entende? Então, algo que é pensado existe dentro da mente, premissa de número 2. E a premissa de número 3, ela vai ser muito fundamental para entender o argumento, porque ele diz o seguinte, existir fora da mente é maior do que existir apenas dentro da mente. Peraí, agora complicou. O que é que ele está dizendo? Existir na realidade é mais perfeito do que existir apenas na mente. Por exemplo, o que é mais perfeito? Imaginar um baú de tesouro na mente, imagine. A gente consegue imaginar um baú de tesouro na mente e ter a moeda de R$1, fisicamente falando. Ora, o que é mais perfeito? O que é maior? Claramente que o que é maior é a moeda de R$1. Por quê? Porque ela existe na realidade. Na mente existe o baú de tesouros, mas eles não existem na realidade em si como uma essência.
Então a moeda, ela torna-se maior, ela torna-se mais perfeita, porque ela existe. O baú de tesouro está apenas na minha mente. É isso que o Anselmo ele chama de existir fora, é maior do que existir apenas na mente. Essa é a premissa de número 3. E aqui a gente já começa a ir para a premissa de número 4. Ora, se existir fora da mente é maior do que existir na mente, e a gente consegue pensar na ideia de um Deus, que é o quê? É um ser maior do que nada maior está acima dele. Se Deus existir apenas dentro da mente, então haverá algo maior, ou seja, a existência, como eu falei para vocês, do qual nada maior pode ser pensado. E aqui é onde entra a perfeição desse argumento. Vocês conseguem compreender? Por exemplo, a definição de Deus é justamente um ser perfeito e todo-poderoso. A gente consegue imaginar Deus como sendo esse ser. Como é que essa ideia veio para dentro da nossa mente se a gente não consegue ver um ser perfeito? Ora, o que é perfeito? A gente não consegue ver nada perfeito. Então, o que o Anselmo está trazendo é que todas as coisas que a gente consegue pensar dentro da nossa mente, mesmo que ela não exista em sua totalidade, como, por exemplo, uma mula sem cabeça. Mula sem cabeça não existe. Mas observe, os atributos de uma mula sem cabeça, ela existe. Por exemplo, um cavalo. O cavalo, ele existe na realidade. Então, o Anselmo ele chega à conclusão de que tudo aquilo que a gente consegue pensar existe na realidade. Do contrário, a gente não consegue pensar em coisas que não existem. Por exemplo, uma fada do dente. Ora, a fada do dente ela tem atributos como uma asa, uma varinha, ela é uma mulher. Mas observe, na realidade, existe uma mulher, existe varinha, existe asas. Então, por mais que a fada do dente não exista por si só, mas os atributos dela existem. Mas quando a gente vai para Deus, se a gente não consegue achar nenhuma perfeição, a gente não consegue achar nada que seja eterno, como a ideia do ser perfeito, do ser eterno, do máximo bem, chegou na nossa mente? Se Deus ele não existe, como nós temos ideia de Deus? É mais ou menos isso. Então o Anselmo ele chega na premissa de número 5 dizendo o seguinte: é necessário que aquilo do qual nada maior pode ser pensado, ou seja, Deus, exista fora da mente, ou seja, na realidade também. Do contrário, não seria o ser do qual nada maior pode ser pensado. Se Deus ele não existe na realidade, então na realidade precisaria existir um ser que seja maior do que aquilo que a gente pensa. Mas só que Deus ele é o ser maior que está acima de tudo. Pode ser um pouco complexo, mas eu peço que vocês voltem um vídeo e assistam bem devagar que vocês vão compreender, tá? Então o Anselmo ele chega justamente na conclusão. Deus, ele não existe só na mente, mas ele também existe fora da mente. Portanto, Deus, ele existe na realidade. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Um pouco confuso, né? Realmente é um pouco complicado. Eu demorei muito para entender realmente a essência do que o Anselmo ele queria passar com o seu argumento. Volta o vídeo um pouco, vale muito a pena vocês entenderem esse argumento. É muito valioso.